Muito bom, professor. Agradeço as palavras e abrimos agora para o debate. Eu gostaria de já fazer uma questão enquanto as pessoas se manifestam no chat. Uma das dificuldades, professor, que nós encontramos, e não é uma particularidade da universidade, né? Podemos colocar as prefeituras nesse particular também, é a questão da agilidade, né? Então, assim, se pensar, talvez fale da sua experiência na USP, né, no Paula Souza, mas o aspecto jurídico, por exemplo, ele às vezes, porque para inovar, você precisa ter agilidade, né? Então, às vezes tem que resolver um problema que não pode demorar 6 meses para fazer um convênio, ou que espere um parecer jurídico para regulamentar aquela questão, né? Então, eu gostaria de comentar um pouco sobre essa questão jurídica e de trâmites internos, né, que às vezes burocratiza tanto esse processo, que aí foge, acho, né, prejudica muito a inovação, né, porque a inovação exige também soluções rápidas para algumas soluções, né, claro, não todas, né, mas essa ideia, não sei como na USP isso foi resolvido de forma, não sei se entendeu a pergunta, mas é nesse sentido jurídico e de processos, né, para que isso ocorra, né, mesmo lá o Marco Legal Federal, parece que dá algumas brechas ali, vou dispensar a licitação, não vou dispensar, aí o Tribunal de Contas diz, não, se quiser dispensar, vou apontar, então, tem umas travas jurídicas, assim, que dá uma insegurança, até no parecer jurídico sobre essas questões. Então, se pudesse comentar aí, eu agradeceria. Muito obrigado. Olha, Marcelo, essa é uma questão da maior relevância, né? É notório o fato de que os nossos tempos na academia não são os tempos do setor empresarial, né? Evidentemente, uma empresa tem um problema tecnológico ou técnico que tem que resolver, ele tem que fazer isso para ontem, né? De modo que, muitas vezes, ele não tem ali dentro alguém que possa, de fato, ajudá-lo a resolver esse problema. A alternativa é Open Innovation, inovação aberta, vai buscar isso na universidade, mas toda vez quando ele vem buscar, ele encontra vários problemas. O primeiro problema é que ele não sabe com quem falar ainda, ele não tem. Nós criamos os núcleos de inovação tecnológica, as agências de inovação, como portas para essa visibilidade, tá? Eu diria que nós precisamos melhorar ainda muito para darmos essa visibilidade maior, né? Temos progredido muito. Eu acho que o progresso que tivemos, considerando hoje, quando começou, é enorme, né? Mas, então, a empresa precisa identificar essa entrada, como é que ela entra para resolver um problema no relé do seu suíte que ele está fazendo e que ele não consegue competir com um cara de uma empresa na China. Se ele conseguir localizar essa conexão, vem a outra dificuldade, que é como é que nós vamos fazer um acordo de parceria com essa empresa, que é um instrumento que está previsto na Lei 13.243 e está regulamentado, né? Ou é um contrato, quer dizer, se é uma parceria em que ele vai aportar recursos, ou se é um contrato em que ele vai aportar recursos, mas não tem benefício de propriedade intelectual, esse é um processo jurídico que tem que ser discutido nessa interface, na construção do instrumento jurídico, que vai ser a base para que essa parceria se concretize. Nós, de fato, como você muito bem apontou, Marcelo, temos uma demora nesse processo. Nós não somos expeditos suficientemente a tempo de atender as empresas. Eu acho que aí nós temos que convergir um esforço que cada dia mais é evidente e existente nas nossas universidades, né? Evidentemente, institutos de pesquisa isolados, como o IPT, ou outros institutos privados que nós temos aqui no estado de São Paulo, já tem, digamos assim, uma vocação explícita, mais ágil, para fazer essa interface resolver. No ambiente da universidade, evidentemente,
começam a ter as dificuldades no sentido de qual é a dedicação do professor, não é? Como é que o professor vai se dedicar para fazer aquele contrato, não é? Aí nós esbarramos na CERT, né, na regulamentação do regime de trabalho, e penso eu que cada uma das universidades tem se esforçado muito e tem feito resoluções e processos aprovados nos conselhos universitários de cada uma das universidades para tentar fazer com que esse processo seja mais rápido. Tem que ser mais rápido, sabe, Marcelo? Porque senão a gente não consegue atender. Muitas vezes uma empresa acaba buscando uma universidade no exterior e resolvendo mais rapidamente o problema do que nós conseguimos responder aqui com gente competente no laboratório e possível relacionamento, né? Eu penso que tem que haver digamos, um esforço de cada agência de inovação, mas um esforço da procuradoria, da consultoria jurídica de cada universidade, para debulhar os seus problemas e estruturar esse processo de tal forma que seja ágil o relacionamento. Por isso que eu mencionei essa questão de identificar as vantagens competitivas e comparativas que nós temos. Por exemplo, eu tive uma participação bastante significativa na FINEP com o programa Conecta, né, em que a empresa se conecta com a universidade para ter benefícios financeiros bastante atraentes. Hoje, mecanismos de financiamento estão disponíveis, mecanismos de laboratório estão disponíveis pela Emenda Constitucional 85 e pela 13.243. O que tem que ser feito é identificar como que nós fazemos essa ligação muito rapidamente. Aí cabe, eu acho, Marcelo, como você bem apontou, um esforço da consultoria jurídica, da fundação de apoio e do laboratório, saber quem põe aqui e como faz para que o recurso adentre ou via fundação ou diretamente no orçamento da universidade para poder pagar as pessoas que estão envolvidas nesse programa, nesse determinado projeto. Eu estive na Flórida numa visita ao corredor tecnológico que existe ali no estado da Flórida, e é surpreendente ver as universidades com agilidade para ter contrato com o setor automobilístico, setor mecânico, setor aeroespacial, setor de turismo, né, de tal ponto que a empresa vem e aporta recurso para aquele determinado projeto, ali o professor é identificado quem é que vai fazer o acompanhamento do projeto, quem é a pessoa da empresa que vai fazer o acompanhamento, quais são os alunos que estarão envolvidos, e isso é fundamental. Quanto mais perfeita, melhor é feito esse arranjo, maior empregabilidade para os estudantes, porque nos Estados Unidos e na Europa toda, e mesmo na Ásia, esse relacionamento visa não só resolver o problema, mas engajar pesquisador com alta competência na solução do problema e engajar alunos que possam dali ser um empregado na empresa para carrear esse desenvolvimento. Esse é um desafio que eu acho que nós temos todas as condições para fazer e estamos fazendo, e eu acho que cada vez mais vai ficar melhor resolvido. Muito bom, agradeço, professor. Professor Galdenoro, queria fazer uma questão, professor, por gentileza. Professor Massambani, muito boa tarde. Tivemos a oportunidade de trabalhar junto quando foi incorporada a FOIQ, a USP, está indo muito bem, por sinal, o campus, muito bom, falando de novo. A minha pergunta é bem pontual, no sentido de como motivar os professores da universidade a poder participar em projetos de pesquisa de inovação. E das ferramentas bastante fortes para isso seria a participação em projetos PIP, da FAPESP, apoiado pela FAPESP, né? O problema é que o professor em tempo integral na universidade, ele tem um número de horas que ele deve se dedicar e tudo mais, e torna-se inviável ele receber a bolsa que a FAPESP disponibiliza para o pesquisador responsável, né? Então, como o senhor vê se existe a possibilidade de encontrar um caminho
para que esses professores possam trazer seu conhecimento para essas pequenas empresas, essas startups, essas que estão submetendo o projeto FAPESP, de modo que ele possa contribuir significativamente pelo projeto. É bastante pontual, mas é a forma como eu vejo que poderia motivar os professores a terem uma participação maior no desenvolvimento da inovação. Bem, obrigado por essa questão, Waldemoro. Eu penso que, particularmente a FAPESP, né, criou o projeto PIP e o PIT, que são duas linhas extremamente relevantes para essa colaboração acontecer. Particularmente no PIT, eu penso que há uma demanda grande no apoio à empresa para a própria construção do projeto, né? Eu coordenei o apoio às empresas no projeto de inovação para a Desenvolve SP. Os projetos da Desenvolve SP, para buscar recursos, na FAPESP é recurso não reembolsável, mas no banco, na Desenvolve SP, recurso que tem que ser pago, né, crédito. Mas o que nós vimos é que falta muita competência para as empresas formularem apropriadamente a sua proposta de projeto. E falta planejamento, falta orientação de qual é a metodologia que ele vai usar, a estruturação da equipe, a estruturação do que ele vai entregar, de modo que tem aí um espaço para colaborar com as empresas, e nós temos visto muito desses eventos da FAPESP estimulando pesquisadores que possam se alinhar com os projetos que estão sendo apresentados para trabalharem na construção e ajudar a empresa a se desenvolver. Evidentemente, o problema aí que surge é que o professor que tem a competência, muitas vezes ele está sobrecarregado com atividade de pesquisa, atividade de ensino, atividade de orientação. Eu acredito que o caminho para isso primeiro, nós temos clareza de quem são os professores que têm essa disposição para fazer isso, né? E fazer com que esse professor, de alguma forma ágil, seja no conselho do departamento, né, ou no conselho técnico administrativo da unidade, ele tenha um deslocamento da carga, né? Eu acho que ordenar esse processo vai permitir com que o fluxo de competência que está estocado naquele professor seja transladado para fora. Evidentemente, isso tem que estar escrito, viu, Waldemoro, tem que estar escrito especificamente no que nós chamamos de acordo de parceria, né? Ao entender com a empresa como fazer aquele tal desenvolvimento, quer dizer, qual é a proposta de valor que vai ser objeto de trabalho, tem que haver algumas cláusulas em que façam esse ajuste e essa comunicação diretamente com a chefia do departamento, com o conselho do departamento, com o conselho técnico administrativo da unidade, resolver uma mudança de carga, né? O que não pode, é o que eu estava mencionando para o Marcelo, essa questão do timing, né? Se você se comprometer com a empresa que vai entregar, é bom entregar, né? Porque o fato de não cumprir pode dar problema, inclusive, no Tribunal de Contas, né? De modo que essa questão normativa e de workflow, né? O workflow no processo de como você decide o envolvimento das equipes é determinante. E aí a flexibilização tem que estar presente para fazer com que aquele acordo não seja perdido, porque também não pode demorar demais, né? E eu acho que aí é um ordenamento, talvez nessa visão que eu mencionei, das vantagens comparativas e competitivas, quer dizer, no departamento seu, quem são os professores que, de fato,
têm disponibilidade, interesse, estão focados nessa questão de fazer com que o seu conhecimento transborde para a sociedade. Eu acho que, na medida que esse subconjunto é delimitado, né, sem prejuízo de outros, porque muitas vezes o conhecimento está num professor de altíssimo interesse por pesquisa, que está trabalhando numa pesquisa internacional, mas talvez ele seja o mentor do processo. Então, a convergência desse mecanismo de arranjo, da aliança cooperativa, precisa ser ágil. Quanto mais nós tivermos essa conscientização no meio dos nossos departamentos, eu acho que isso vai acelerar esse processo e os mecanismos administrativos vão ter que se alinhar para poder servir, porque essa é uma demanda da sociedade, e eu acho que nós já estamos no momento, sobretudo por essa pandemia, num momento em que a sociedade quer ver mais isso, e nós estamos cada vez mais nos preparando melhor para fazer isso. Eu acho que esse é o caminho. Obrigado, professor. Concordo plenamente com o senhor, eu acho que é o caminho também. Muito obrigado. Obrigado, professor Galdenoro, pela questão. O Laurindo vai fazer uma questão. Laurindo Paulo Ribeiro, por favor. Eu gostaria de tecer alguns comentários em relação à apresentação, né, e uma pergunta também, né, uma vez que nós temos aí, atualmente, na sua conjuntura, né, esse desafio da ciência, né, no atual governo também, e sobretudo na área de humanas, né, na área de humanas temos esse desafio também no setor da inovação, né. Me parece também que a inovação, ela perpassa essa questão tecnológica, né? Ou seja, ela também pode incluir outros elementos tecnológicos que possam ajudar, né, nas questões sociais, econômicas e por aí em diante, né? Como questões sociológicas, psicológicas, etc. E um dos artigos que eu li recentemente do professor Marcos Maceto, da PUC São Paulo, ela apresenta um estudo de vários casos de exemplo de inovação tecnológica, né, no ensino superior, nas distintas áreas do saber, né, onde ele traz casos onde a relação interdisciplinar, né, de vários cursos também pode ser considerado um elemento de inovação tecnológica, por exemplo, na área de humanas, né? Aí eu gostaria de perguntar ao professor o seguinte, né, qual é o impacto, né, ou a relação entre a inovação e o currículo do ensino superior, né, trazendo essa questão da interdisciplinaridade no ensino. Obrigado. Olha, Laurindo, eu acho que essa é uma questão importantíssima, porque nós tivemos um grande embate tanto no desenvolvimento da Lei 10.973, como na 13.243, ou mesmo na 1049 em São Paulo, sobre essa questão de inovação tecnológica, né? A inovação, na realidade, ela é a introdução de uma certa novidade, né, ou aperfeiçoamento no setor produtivo ou social, que traga bem para as pessoas, né? E sempre as pessoas dizem, mas a inovação não está incluindo, a inovação tecnológica acaba não incluindo os aspectos sociais, os aspectos das humanidades, né? Mas eu penso que isso tem ficado claro, não é? E cada vez mais fundamental, sobretudo no tema da sustentabilidade, né? Que não basta você simplesmente ser sustentável, promover sustentabilidade do ponto de vista econômico, ambiental, social, mas é preciso ajudar a resolver, a criar instrumentos, serviços que ajudem a sociedade. De modo que a dimensão humana, a dimensão das humanidades no processo de inovação é fundamental, não é? A questão da transdisciplinaridade é dominante, né? Você veja hoje que o raciocínio lógico, né?
o conhecimento científico, você tem processos de raciocínio que incluem a capacidade de articulação do raciocínio abdutivo, né? Esse diálogo que existe entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro demanda você trabalhar com questões interdisciplinares. Mesmo quando nós estamos falando em equipes de startup, por exemplo, é fundamental a equipe transdisciplinar, de tal modo que ela possa estar atuando no sentido de trazer as diferentes facetas para a solução daquele problema. Então, eu penso que é necessário, sim, Laurindo, estimular a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, e fazer com que se tenham enfoques para a sustentabilidade social, né? Não basta, como eu disse, resolver só problemas para a sustentabilidade, problemas técnicos ou tecnológicos para a sociedade, mas é preciso, para a sustentabilidade, mas é preciso também atender as pessoas, né? Então, instrumentos que permitam financiamento para pequenos empreendedores que estão resolvendo o problema social daquela pequena comunidade nesse local, no outro local, é absolutamente relevante, né? Você vê exemplos vindos da Índia, né, em que soluções sociais são inovações de muito impacto e benefício para a sociedade. Eu acho que isso tem que se expandir para o Brasil todo, né, em todas as comunidades, para que elementos do nosso convívio acadêmico possa se articular, criando condições de team workers para fazer a busca de uma solução de um problema social. A humanidade tem, você veja só na área das humanas, o problema educacional, né? Hoje nós estamos passando por problemas da necessidade de mudar paradigmas da pedagogia, né? Ou da andragogia, né? Ensinar adultos também. É preciso aprimoramento de métodos educacionais, é preciso aprimoramentos de relação organizacional das comunidades, de modo que tem um espaço enorme para a inovação social. A inovação social, como eu disse, ela está embutida dentro da lei da 10.973, da 13.243, das leis no Estado de São Paulo, em todos os estados brasileiros, incluindo o aperfeiçoamento do ambiente social. Então, todas as tecnologias, não é só fazer máquinas, bens e produtos, é fazer também processos que aprimorem a sociedade. São inovações sociais, são da maior relevância, e a universidade tem que estar pronta para isso. E quanto mais nós fazermos, mais resultado positivo e mais a sociedade vai nos apreciar. Agora, a professora Maria Antônia, com uma questão. Boa tarde, agradeço bastante a fala do professor Oswaldo, que nos ajuda muito a pensar essa questão que nos é tão cara também. Uma questão, a minha fala vai um pouco na pergunta que o Laurindo já havia feito, né? Mas eu gostaria que, eu tenho um certo raciocínio, eu gostaria de saber se eu estou correta nessa ideia. Por favor, o senhor me corrige, por favor, tá, senhor professor? A ideia que eu tenho, infelizmente, é que nós temos uma universidade, aí eu não me refiro a uma universidade específica, me refiro um pouco na estrutura de como é que a gente pensa o conhecimento, e, consequentemente, como é que esse conhecimento está sendo trabalhado. E, infelizmente, eu vejo a total indissociabilidade em ensino, pesquisa e extensão. Isso se dá também, infelizmente, na inovação, na ciência e na tecnologia. Nessa direção, concordo com o senhor, teríamos que fazer uma ressignificação desses lugares e, consequentemente, da formação de professores que estão nesses lugares. Entretanto, eu percebo também que quando a gente vai fazer uma discussão sobre a questão da inovação, né, enquanto um campo importante, as ciências humanas praticamente ela desaparece. Infelizmente, eu tenho presenciado nesses últimos anos a total desconsideração com as ciências humanas. É como se nós não existíssemos, é como se nós não fôssemos cientistas. E, consequentemente, nossa ação e a nossa intervenção fosse absolutamente desnecessária. E aí o senhor traz uma ideia importante, que é justamente a ideia da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade.
Mas quando a gente avança também na perspectiva da pós-graduação, eu vejo que quando existem programas de pós-graduação que tentam trazer uma perspectiva muito mais interdisciplinar, elas não são muitas vezes consideradas. Quando a gente vai fazer a importância das nossas publicações e da nossa divulgação científica, existem periódicos que desconsideram qualquer intervenção que façamos na direção de uma perspectiva mais interdisciplinar. Então, entristece o fato de que a própria produção que a própria universidade pode vir a fazer e faz, ela desconsidera, inclusive, aquilo que pode vir a ser uma visão muito mais ampla, muito mais sistêmica. Então, professor, assim, onde a gente está errando enquanto universidade? Eu gostaria de ter uma luz. É a questão da inovação? É apenas a perspectiva da ciência? É a perspectiva da tecnologia? É reestruturar a organização dos programas, os projetos pedagógicos dos cursos? É ressignificar as pesquisas e as suas linhas de pesquisa? É como a gente vai encaminhar essa divulgação científica de tal forma que a interdisciplinaridade não fique apenas no papel, mas ela seja realmente uma perspectiva de avanço e não de retrocesso. É uma tristeza danada, porque quando a gente manda um artigo interessante, dependendo do periódico, aí tem a tal da classificação, que de A passa para C, de C passar para D, e aí eu fico me perguntando o que a gente anda fazendo com a questão da ciência. Muito obrigada, desculpe se falei demais. Olha, Maria Antônia, eu acho que esse é um problema recorrente, né? Nós temos enfrentado esse problema da dificuldade de fazer com que temas sociais ou de interesse social seja valorizado no meio da produção científica, né? Provavelmente o próprio Ministério da Educação, através da CAPES, né, ele tem que se aprimorar no sentido de reconhecer o mérito nessa produção de conhecimento, né? Tem muito conhecimento que é produzido na área de humanidades, né? Você vai desde o design, ou você vai para questões filosóficas, a questão da organização social, a questão de políticas, né? A questão de processos pedagógicos, e, enfim, muito desse conhecimento que é construído com vários parceiros, ele muitas vezes se defronta com esse problema de não reconhecimento, e isso, do ponto de vista de como nós avaliamos o professor na universidade, pode deixar o professor desestimulado, né? Eu tenho certeza que os pró-reitores de Cultura e Extensão da Unesp, da Unicamp, da USP, eles têm trabalhado nesse sentido, né? E quanto mais se conseguir estruturar para que as avaliações tenham melhor reconhecimento nesse processo, ganha o professor, ganha a universidade, ganha o departamento e ganha a sociedade. Eu acho que com as inovações sociais, Maria Antônia, que se demanda para a sociedade, quer dizer, do nível regional, se os professores puderem ajudar o governo local a resolver problemas específicos ali, isso vai dar um reconhecimento externo que redunda em benefício interno para dentro da universidade. E quanto mais a universidade conseguir se mostrar para fora, que ela tem gente trabalhando em processos que não necessariamente é resolver um problema tecnológico, mas é um problema social, na saúde das pessoas, na forma como elas se organizam, no apoio psicológico, ou, enfim, no apoio social para essas pessoas, maior visibilidade a universidade terá e, por consequência, tem que reconhecer o mérito desse professor. Eu acho que nós temos um caminho a aperfeiçoar aí ainda, Maria Antônia. Não é uma coisa simples, né? Mas eu penso que essa pandemia vai trazer, inclusive, um benefício nesse sentido de perceber que as pessoas são fundamentais. Interessa ajudar as pessoas. O que interessa no final do dia é o bem das pessoas. Eu acho que a componente social cresce nesse momento, juntamente com o desenvolvimento técnico e tecnológico. Muito obrigada, professor. Olá, pessoal, tudo bem? Professor Oswaldo, aqui a gente, em Jaboticabal, vem intermediando, fazendo essa interlocução entre o mercado, as demandas do mercado e aquilo que a universidade
tem a oferecer para ele, né? E nesse momento a gente encontrou a oportunidade da criação de uma incubadora de base tecnológica que funciona, além de incubar e oferecer a infraestrutura física e subsídios estruturais da universidade para essas empresas que se iniciam no ambiente acadêmico, a gente funciona como um hub, né? Conectando com as demandas do mercado, oferecendo as oportunidades da universidade para o mercado. O que a gente encontra de dificuldade é como conectar esse tipo de inovação, né, esse tipo de modelo novo, né, dentro da universidade. Como ela internaliza isso, né? Como que a gente vê esse processo de internalização desses núcleos de inovação, que são necessários, porque a gente precisa do intermediador entre o mercado e a universidade, agentes que busquem essas soluções, que adaptem os negócios, que negociem os processos, né? Que estabeleçam as rotinas. Como que a universidade internaliza isso? Como que ela subsidia isso? Ou se a USP ou as outras universidades que o professor conhece trabalham com outra forma de fomento? É o governo que fomenta esses organismos que ficam dentro da universidade? Como que o professor vê essa relação? Em Jaboticabal, né, nós funcionamos com o apoio da Fundação Regional, aqui da FUNEP de Jaboticabal, que nos auxilia, além de algum auxílio da Agência Unesp de Inovação. Então, eu gostaria de saber um pouco da experiência do professor, aquilo que o professor tem vivenciado no tangente aí a esse tópico. Olha, Rafael, eu penso que parabéns, né, por vocês estarem criando essa incubadora, esse novo ambiente de empreendedorismo e inovação, né? O que nós temos visto é que, por exemplo, essa região de Jaboticabal, ali com a produção agrícola significativa, né, o agronegócio tem um vigor muito grande, né, e tem demandas técnicas, que muitas vezes são demandas técnicas, demandas tecnológicas ou demandas de gestão, né? Quer dizer, existindo esses problemas, o ambiente da incubadora, ela acaba sendo, na realidade, um locus para onde esses problemas devem ser direcionados, né? Então, ela acaba sendo um atrator para esses problemas. Isso é muito bom, porque você cria um canal de diálogo, um ponto de contato entre quem demanda a solução de problemas e quem pode ofertar o conhecimento para resolver aquele problema. O que você coloca é exatamente esse lado de como é que você casa esses possíveis provedores de solução com os demandantes de solução lá naquele local. Um caminho que se tem feito tem a ver com aquilo que eu mencionei há pouco, que é a identificação de quem que vai resolver, quem são os players que vão atuar na solução daquele problema, não é? Seja ele um problema técnico, seja ele um problema tecnológico, ou seja ele um problema de gestão. De modo que, se feita a identificação, você tem condição de ter qual é o objeto, qual é a proposta de valor que você vai trabalhar, e quem são os parceiros para isso, quem é que vai atuar nessa solução. Evidentemente, se são professores da Unesp de Jaboticabal, ou melhor, e é bom que fossem, porque eles estão ali perto, estão dentro do município, facilita muito a proximidade física. Muitas vezes a solução do problema demanda um professor de Botucatu, que está lá do outro lado, lá de Presidente Prudente. E aumenta a complexidade do ponto de vista logístico. Mas o que normalmente tem sido feito, Rafael, é que na identificação do acordo de cooperação, quer dizer, para resolver um problema, evidentemente, o instrumento mais adequado é uma aliança, um acordo de cooperação, que tem uma abrangência maior,
ou um contrato específico para resolver aquele problema. Nesse contrato está envolvido a metodologia e o cronograma de trabalho. Isso está preciso aí. Na hora que você for definir o cronograma de trabalho, tem que definir quem são as pessoas, quem é a pessoa que vai trabalhar, e quanto tempo ele vai trabalhar, qual vai ser a dedicação dele por dia, por semana ou por mês para resolver aquele problema. De volta aí, esse problema se conecta com o departamento de onde essa pessoa está vinculada na universidade. E, evidentemente, isso tem que ser compatível com as múltiplas atividades que esses professores estão fazendo. Mas eu acredito, Rafael, que, evidentemente, tem que se resolver caso a caso, né? Não tem uma solução única para todos os casos, mas ele parte da relação entre a demanda e a oferta. O demandante é um agricultor, uma empresa da cidade, ou é um empreendedor que quer resolver um problema, que leva para dentro desse habitat, e ali vai se identificar quem são os provedores de solução. Aí, nesse momento, é que tem que ter a gênesis do contrato ou do acordo que se vai construir. E nisso tem o momento em que você vai definir quem atua, quem são os doers, quem são os fazedores, quem são os makers, e quanto tempo eles vão se dedicar. Para isso, sem fazer isso, você não consegue avançar para dentro. Mas esse mecanismo, digamos assim, as fundações de apoio já têm instrumentos mais ágeis para estabelecer essa coisa, a relação de custo, quanto é que vai ser cobrado para isso, etc. Esse acordo, esse arranjo financeiro também tem que estar envolvido aí. Eu entendi o ponto que o professor explicou, né? Mas para ser um pouco mais objetivo na pergunta, né? Por exemplo, os ambientes de inovação precisam de pessoas trabalhando especificamente nas ações do ambiente de inovação, né? E essas pessoas podem ou não ser docentes, mas elas precisam atuar. Eu entendi que o professor mostrou um caminho, seria nessas atuações, junto ao mercado e à academia, estabelecer contratualmente esse vínculo institucional, né? E aí a gente pode estabelecer um vínculo financeiro que poderia estabelecer aí a manutenção desses ambientes. Mas, inicialmente, quando você constrói esses ambientes, né? A Unesp está um pouco atrás da USP nessa questão, porque os ambientes foram muito fomentados na primeira onda de criação dos ambientes de inovação pelos organismos do Estado de São Paulo. E aí a gente teve um subsídio financeiro tanto dos municípios que receberam essas instituições, quanto do Estado, próprio Estado de São Paulo, e organismos como organismos federais. É nesse momento onde a gente tem crise, precisa fomentar a criação desses ambientes, né? Da onde o professor poderia, assim, sugerir ou indicar que a gente buscasse essa solução, né? Porque para a gente, em Jaboticabá, é um desafio a sustentabilidade econômica dos ambientes de inovação que estão nascendo, né? E eu acho que a Unesp, estando em 24 municípios e tendo 34 unidades, ela vai ter muita dificuldade em implementar esses núcleos se ela não tiver como vislumbrar a sustentabilidade econômica desses pontos de conexão com o mercado. É verdade, Rafael. Eu acho que nós tivemos... eu estava na secretaria ainda em 2001 a 2003, quando nós estimulamos o desenvolvimento dos novos habitats de inovação. O Fundo Verde e Amarelo, o Fundo Setorial, aportou recursos para essa gestão, né? E nós tivemos em várias oportunidades o próprio SEBRAE, né, aportando recursos para a gestão dos habitats, né? O que nós temos visto ao longo do tempo é que reduziu demais o aporte de recurso público para a gestão desses habitats. Então, o gestor tem um desafio aí enorme, né? Nós vemos
dificuldades claras, por exemplo, em todos os habitats de inovação, seja parque tecnológico, ou seja incubadora de empresa, ou seja aceleradora, né? Do âmbito dos parques, quer dizer, parques mais bem instalados, eles já possuem uma certa sustentabilidade bastante mais amadurecida. Evidentemente, quanto mais antigo, mais forte, mais complexo e mais repleto de empresas, mais suporte de recursos para a gestão. Então, quando você compara o Parque Tecnológico de São José dos Campos, o Parque Tecnológico de Sorocaba e os grandes parques tecnológicos em Santa Catarina ou nos outros estados do país, você vai ver que são mantidos predominantemente por recurso privado, não é? O setor público tem feito esforços para aportar recursos. Teve um momento que, no início, foi muito maior, mas ele se esgotou. Então, hoje, eu diria que um habitat novo como esse em Jaboticabal, ele tem que, de certo modo, raciocinar e articular para identificar projetos de muito valor agregado, sabe? O que não pode fazer é você empreender esforços com projetos que não têm viabilidade econômica, e são projetos que não vão chegar em nada. Quer dizer, saber se o projeto, de fato, é um projeto que tem interesse de mercado, quer dizer, ele vai escalar, essa empresa vai escalar, ele vai, de fato, sair de um faturamento irrisório para um faturamento de um unicórnio. Quer dizer, a identificação dos projetos é uma tarefa que depende muito do esforço do gestor. Então, eu acho que um gestor de uma nova incubadora tem que estar mirando projetos sofisticados, projetos de alto valor agregado, projeto com apelo no mercado para ele crescer. Porque na hora que você tiver esse projeto, você vai mais facilmente atrair recursos públicos, eventualmente através de um PIP na FAPESP, por exemplo, você vai ajudar essa empresa a construir o projeto e ela vai buscar o recurso e vai ficar no seu habitat, ou vai buscar o recurso no investidor privado. Hoje tem muito mais recurso no setor privado, do venture capital, que está ansioso por projetos importantes. Então, eu acho que o gestor hoje tem que ter muito mais inteligência estratégica, inteligência competitiva, para poder saber onde é que ele vai pôr esforços. E isso faria com que você acertasse melhor quem é que vai ficar e quem vai sair. Quer dizer, a decisão de aportar gente para dentro do habitat tem que ser muito inteligente, Rafael. Ela tem que ter uma inteligência estratégica bastante aguda para você separar aqueles que têm proposta de valor com chance de progredir contra aqueles que não têm, né? Evidentemente, tem uma fase aí que você tem que, projetos nascentes, você tem que estimular e orientar. É muito mais um trabalho intelectual para o ordenamento da viabilidade técnica e econômica do projeto, né? Mas a sustentabilidade não dá para esperar que ela seja do setor público. No mundo todo, tem predominado o investimento privado para esses habitats. Então, quanto mais visar buscar esse recurso fora, melhor. Não dá para você falar com o diretor da unidade para ir buscar com a reitoria. Não existe mais essa alternativa, né? Então, o pensamento, o mindset do gestor tem que estar mirando no setor privado. Professor, podemos dizer que os conceitos que o senhor nos trouxe frente à pergunta do colega Laurindo, é a Luciana que pergunta, tá? Estão ligados ao conceito de tecnologia social? Se sim, a interdisciplinariedade se faz extremamente necessária, como o senhor bem apontou. Nesse sentido, o conhecimento na área de humanidade se faz essencial. Penso que o que precisamos é refletir sobre como fazer as articulações, e esse é o desafio. Então, a pergunta da Luciana. Não, eu concordo. Eu penso que, por exemplo, numa área tecnológica, né, quando você está, digamos,
desenvolvendo alguma coisa, seja nanotecnologia ou biotecnologia, algumas tecnologias do futuro, por exemplo, o problema tecnológico que está envolvido ali, ele se circunscreve em um grupo reduzido de potenciais parceiros. Quando você vai para um problema social, a interface envolve muitos outros players. E aí eu acredito, né, eu mesmo experimentei, tive essa experiência de forma bastante significativa em muitos dos projetos que eu mesmo coordenei, como minha área de pesquisa, mas também na agência, no sentido de fazer a articulação necessária para trazer stakeholders para junto desse esforço. O trabalho de transdisciplinar, multidisciplinar, ele vai envolver articulação com muitas pessoas, com muitos pesquisadores. Veja a área ambiental, né? Na área ambiental, qualquer projeto que se queira desenvolver vai ter interface com vários perfis de profissionais, seja na área técnica, na área tecnológica, na área jurídica, na área social. Quer dizer, tem várias áreas que têm que ser relacionadas. O gestor, quer dizer, o principal investigator, ou a pessoa que está liderando esse esforço, ele tem que ver a floresta inteira, ele tem que ter uma percepção ampla e uma capacidade articuladora para fazer esse arranjo funcionar. Não é simples isso, viu, professora? Eu penso que é um desafio grande, tão grande quanto a própria transdisciplinaridade. A articulação é uma coisa complexa, mas tem que ser feita, tem que ser feita. As pessoas estão trabalhando no sentido de se organizar para esse processo. Isso demanda esforço além daquele trivial que é preparar a sua aula, ou fazer uma pesquisa específica. Ele depende de conversa, depende de reuniões. Eu acho que o instrumento de relacionamento digital, a transformação digital, vai acelerar isso, né? Mas são pessoas que vão ter que se olhar uma no olho do outro para tentar entender qual é a estratégia. Quanto mais bem estruturado esse projeto social, digamos assim, de tecnologia social, de inovação social, e que tenha uma boa articulação, tem maior chance de ser aprovado numa solicitação de recursos públicos, seja nos órgãos do Estado ou federais, para a busca dessa solução. Mas eu concordo com você, eu acho que não é uma tarefa simples, é uma tarefa que tem que ser empreendida pelo líder do trabalho, e definir os papéis, definir cronograma, fazer o planejamento, identificar quem são as pessoas, articular o relacionamento, a disposição, o tempo e buscar os recursos, estruturar o projeto. Eu penso que a transformação digital vai ajudar muito nisso e vai ter muita demanda para esse tipo de problema. Meu nome é Luciana, né? Eu sou docente aqui no curso de terapia ocupacional da Unesp de Marília. Tá? Minha formação também é em terapia ocupacional e eu tenho trabalhado muito em articulação com profissionais do design da área da Unesp de Bauru e alguns profissionais também da área de ciências, de engenharia de várias engenharias. E a gente tem conseguido uma articulação muito boa no desenvolvimento de produtos na área de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. Então, a gente tem trabalhado nessa perspectiva de tecnologia assistiva e de tecnologias de reabilitação, inclusive com um dos projetos aprovados pela CapSprint. Né? Então, tem sido ocorrido bastante coisa legal, que a gente tem envolvido alunos de graduação e de pós-graduação. Mas eu queria saber, assim, quando a gente fala aqui, que o colega perguntou, por exemplo, de incubadora,
Se eu pensar numa incubadora, essa incubadora, vamos supor, para o desenvolvimento de inovação em tecnologia assistiva de reabilitação, essa incubadora, ela tem que necessariamente partir de uma demanda externa, de uma demanda de empresa, ou é algo que a universidade pode pensar e oferecer a uma determinada empresa? Olha, Luciana, obrigado por sua pergunta. A tecnologia assistiva, eu acho que eu trabalhei quando estava vice-presidente do Fortec, nós desenvolvemos um caderno, uma publicação em que levantamos todas as tecnologias assistivas que estavam sendo desenvolvidas nas universidades brasileiras. E tecnologia assistiva é da maior relevância, porque ela vai diretamente a esse conceito que eu mencionei de ajudar as pessoas. Né? E ajudar as pessoas é muito importante. Fisioterapia e conecta-se diretamente com tecnologias para poder resolver o problema das pessoas, seja para fazer... Só um pouquinho, terapia ocupacional. Seja para fazer um exercício, mas eu vejo, por exemplo, todo o trabalho que é feito no Luci Montoro, que trata dessa questão da reabilitação, eu diria que, inclusive, do ponto de vista dos games, né, dos jogos, da parte de coordenação motora, né, todo o desenvolvimento de software para aplicado à fisioterapia está crescendo demais. Né? Eu acredito que uma pessoa com a sua formação, que tenha a experiência no trabalho com fisioterapia e está no ambiente universitário, certamente você tem condições de propor solução de problemas para pessoas com aquela determinada demanda física. Né? E aí, nesse momento, você sabe qual é o objeto, qual é a proposta de valor que tem que ser desenvolvida para poder resolver esse problema. De modo que é aquilo que eu falei, é o Science-Driven Innovation, é o conhecimento levando uma solução para fora. Né? Nós temos visto movimento nas duas direções. Então, pesquisadores que têm projetos importantes que podem virar uma inovação tecnológica para a tecnologia assistiva de uma sociedade ou para um grupo de pessoas com aquele tipo de deficiência que vai ajudá-los a viver melhor. E, para isso, você tem que conhecer qual é o problema deles e encontrar a forma de desenvolver o projeto. O desenvolvimento do projeto vai envolver tempo, vai envolver capacidade técnica e vai envolver recursos. Né? No momento dessa solução, tem possibilidade de que o aporte de recursos venha do setor público. Por exemplo, a Secretaria que cuida das pessoas com deficiências do município, ou do Estado. Né? A própria Secretaria no Estado de São Paulo trabalhou muito e trabalha muito nesse sentido de criar oportunidade de conectar pessoas da universidade que têm interesse em ajudar as pessoas com deficiência daquele município. A Prefeitura de São Paulo tem um secretário absolutamente envolvido com isso. Né? Todas as secretarias dos estados têm, de certo modo, uma necessidade, porque o número de pessoas com deficiência no país é muito grande, né? Seja visual, seja motora, seja auditiva, tem uma multiplicidade de demandas. Muitas vezes, uma empresa que produz tecnologia, por exemplo, cadeiras para deficientes e tem uma dificuldade, ele pode buscar um parceiro na universidade para resolver um problema tecnológico. No sentido da demanda das pessoas que não requerem muita tecnologia, mas requerem processos para ajudá-los na sua fisioterapia, ele pode, muitas vezes, e predominantemente, eu acho que vem do setor governamental, do setor público, para ajudar a encontrar a forma de fazer com que
esse conhecimento tenha mobilidade. Então, no ambiente da incubadora, Luciana, eu acho que você poderia levar esse problema para dentro do ambiente do gestor da incubadora e discutir com ele qual é a estratégia para resolver esse problema. E aí, trazer os stakeholders para essa conversa. Né? E aí você tem que trazer o secretário, dialogar com a secretaria da pessoa com deficiência no município, e discutir e verificar como essa tecnologia, o que essa tecnologia precisa para ser enfrentada e resolvida. Entendi. Leve esse problema para o gestor. Eu acho que o gestor vai ficar feliz em saber que tem um problema de bom tamanho para atacar. A partir daí, é governança, é gestão, é dialogar com stakeholders para ver onde e como vai aportar recursos. Quanto mais se conseguir que o setor privado aporte recursos, melhor. Hoje tem mecanismos, por exemplo, importantes, né, que é, por exemplo, o crowdfunding, né? Essa fonte de recursos de investimento, muitas vezes um projeto desse precisa de uma quantidade de recursos pequena, né? Não muito grande. Então, é possível que um esforço da comunidade aporte os recursos que precisam. Para cada caso tem um caso, mas eu acho que você, me parece, ter um bom caso para levar para o ambiente de inovação, discutir com eles, encontrar os stakeholders e tocar para frente. Tá, joia. Muito obrigada, professor. Foi muito esclarecedor. Só uma coisinha, eu sou terapeuta ocupacional, tá? Não fisioterapeuta. É o quê? Desculpe? Terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional. Aliás, é um profissional de muita relevância hoje, né? Quanto mais a população cresce, sobretudo todo tipo, e sobretudo as pessoas mais idosas, dependem muito desse profissional. Mas trabalho bastante com colegas da fisioterapia, temos projetos juntos, tudo, a gente faz uma interdisciplinaridade bem bacana. Maravilha. Mas foi muito esclarecedor. A gente tem desenvolvido nesse momento algumas órteses de membro superior e impressora 3D, como uma forma de inovação e diminuição de gastos, até para a gente, vários projetos estão nessa linha, até para a gente pensar em propor mesmo, né? Agora que o senhor falou, eu pensei na questão até dos stakeholders, como uma possibilidade de propor até para o SUS alguma possibilidade nesse sentido. O pessoal de design, né, ajuda muito nisso, né? Nós estamos... A impressão 3D facilita muito, é o que eu mencionei, eu acho que a transformação digital sobre a qual nós estamos passando, ela oferece oportunidades ágeis para encontrar soluções para problemas de todo tipo, né? E ela é muito bem-vinda, né? Eu acho que a epidemia está nos empurrando rapidamente nessa direção. Tá bom, muito obrigada, professor. Professor, Oswaldo, deixa eu só pedir uma ajuda, que assim, quando a gente lê o Marco Legal Federal e a Lei Estadual, né, sobre inovação, eu não vi lá, pode ser que você falou, você não leu direito, né, mas me chama a atenção e pode ter a liberdade, né. A questão da tecnologia assistiva, ela não está ali é muito mais ligada, por exemplo, no caso estadual, a inovação tecnológica, inclusive, né, a lei estadual. Então, eu não vi muito espaço ali para inovação social, né? Então, aí suscitou outras leis, né, que de alguma forma contemplariam isso, né? O que eu acho imprescindível, né? Não pode só pensar em inovação em termos de inovação tecnológica, que é importante, tem que ser divulgada, tem que ser incentivada. Mas também, no nosso caso, um país bastante desigual, né? A questão da tecnologia social é fundamental, né? Como o senhor tão bem desenvolveu, para melhorar a vida das pessoas, né? Então, eu agradeceria. Você não acha também que, por exemplo, a lei estadual não tem isso de tecnologia social? Ou eu não vi direito, né? Não sei. Olha, Marcelo, na realidade, eu acho que nós sempre temos procurado tentar explicitar o mais possível, né, todos os eixos e as demandas que estão associadas aí ao nosso entorno, para ver se põe uma palavrinha aqui ou ali dentro da lei, né? Nós fizemos um exercício grande, eu trabalhei
muito próximo com uma equipe na secretaria para a gente construir o texto legal, né, tanto da 1049 como do próprio decreto, e também no nível federal. Mas quando nós lemos as definições desse arcabouço, o aperfeiçoamento no ambiente social, que é um ingrediente da definição da lei de inovação, ela incorpora isso, né? Eu acho que nós temos que, de fato, valorizar essa terminologia de inovação social, né, que está contemplada na lei. O fato concreto, ela se estabelece a partir do projeto. Quer dizer, na hora que você define um projeto, o projeto ele tem que ter aquilo que o Canvas contém muito bem, né? Tem 9 blocos, e o principal dele, você tem a proposta de valor e quem são os beneficiários, a quem que você pretende atender com aquela proposta de valor. De modo que a tecnologia assistiva, na hora que ela põe o foco, o holofote em cima de pessoas com deficiência, com alguma deficiência, você foca especificamente em criar condições para ações que criem processo, um produto que seja, digamos, um processo ou um serviço, né, que atenda à necessidade daquela pessoa. Quer dizer, ele é o driving, é a inovação guiada pelo bem das pessoas, né? Human-driven innovation, né? A inovação que está guiada para a pessoa. Aí, eu creio que ela se expressa melhor até, sabe, Marcelo? Ela se expressa melhor. A inovação social na tecnologia assistiva, ela é muito mais explícita, porque ela direciona a uma deficiência que a pessoa tem no motor, de audição, de visão, e aí você vai fazer uma lupa sofisticada para ele poder ler, né? Vai fazer um aparelho auditivo mais qualificado, uma solução mecânica, uma robótica que auxilie melhor essa pessoa. Aí, ela está presente na lei, viu, Marcelo? Está explícito. Eu acho que o projeto é que tem que construir o Canvas de tal forma que você tenha a proposta de valor acionada diretamente para aquele objeto, ligada com os parceiros e qual a infraestrutura que você vai precisar. Aí tem o custo dela, né? E vai saber de onde você vai tirar os recursos. Se é um recurso que vai produzir um bem para vender para essas pessoas, ou vai ser, na realidade, um bem que você vai transferir, né? Essa capacidade artesanal, em geral, a tecnologia assistiva, dificilmente você consegue industrializar em grande escala, porque é uma demanda praticamente personalizada. Então, de fato, muitas vezes o esforço daquele projeto é para construir um aparelho especificamente para aquela pessoa, deu para ela, ela ficou feliz e objetivo alcançado. E aí o recurso pode ter vindo de um crowdfunding, vindo de um esforço coletivo, ele pode ter vindo de parceiros da cidade, pode ter vindo de comunidades para tocar isso, ou pode vir do setor público mesmo. O esforço que eu mencionei para buscar stakeholders é muito importante. Então, focando o problema, identificando quem é o público-alvo, quem é que vai ser atendido por aquela proposta, identificando quem são os parceiros, vai encontrar quem é que pode aportar os recursos para isso. Muito bom. Obrigado por esclarecer. Professor Hector tem uma questão, depois eu peço para a Bernadette ela formular a questão. ¿Cómo trabajar esa cuestión de innovación en una universidad con esas características y trabajar esos preconceitos de lado a lado con relación a innovación y aproximación con las ciencias humanas, que también trabajan muchas veces en procesos y procedimientos sociales, más que no son patenteables, no son rentables? Es decir, que son un gasto para la universidad, porque está colocando un profesional, que es un profesional caro, como
profesor, una equipe de pesquisa trabajando en una comunidad y que no va a tener retorno económico. Es decir, no hay posibilidad de recurrir, obviamente, a iniciativa privada, que normalmente no tiene interés en eso, excepto algunas fundaciones. Mas esa dificuldad, quería saber cómo trabajar eso políticamente dentro das universidades. Obrigado, professor. Então, Saint-Pierre, eu estava dizendo o seguinte, na realidade, nós precisamos desconectar inovação da patente. Inovação não requer patente. Né? Então, patente ela só é necessária para descrever um produto, um bem material ou um processo que possa ser produzido por alguém que não participou dessa sua invenção. Então, a patente é um processo, é um método para descrever um procedimento para o desenvolvimento daquela tecnologia, seja um produto bem ou um processo. Né? Então, digamos assim, o conhecimento gerado pela área das humanidades, ele está muito mais associado ao direito do autor, aos direitos autorais. Né? Esse é um registro importante que tem que fazer. Então, quando você desenvolve uma tecnologia social, que é um processo, ou, digamos assim, um processo de avaliação de um desenvolvimento tecnológico, né? Uma coisa que nós precisamos aprender a fazer é acompanhar o desenvolvimento tecnológico, por exemplo, o investimento público para desenvolver aquele projeto, ele requer um certo acompanhamento de como isso foi feito. Não é? Compliance, por exemplo, são soluções que, eu diria, são soluções de processos que têm a ver muito mais com a dimensão das humanidades do que uma dimensão técnica. Não é? A filosofia, os processos de organização social e política, né? Eles requerem o desenvolvimento de metodologias que podem vir a ser descrita como um direito autoral. Eu acho que isso é uma possibilidade que todo humanista que está desenvolvendo para que ele seja conhecido, para que o seu processo seja conhecido, ou ele publica um livro, ou publica um relatório, ou ele faz um registro de autoral daquele conhecimento. Mesmo na área de software, viu, Pierre, software também não é patenteado, é um direito autoral. Então, tem que se desvincular inovação de patente. Né? E, agora, na área, digamos, de relações internacionais, ou área de avaliações de desempenho de projetos, nessa dimensão humana de organização e de gestão, de processos de gestão, eu acho que a universidade tem que valorizar mais a produção de relatórios. Né? Um relatório técnico que descreva, ele pode ser, muitas vezes, ele não é publicável, você não vai ter uma revista específica que aceita a publicação daquele relatório, talvez aceite a síntese da essência do que foi diagnosticado como processo de direito autoral, por exemplo. Né? Então, você publica a essência daquele conhecimento, isso talvez vá para uma revista, mas o relatório da análise que resultou numa dissertação de mestrado, ou resultou numa tese, ou é um relatório técnico, ele pode ser muito útil para o governo local, por exemplo, ou ele pode ser muito útil para uma empresa. Né? Processos na área de arquitetura, de sinalização, na área de design, tem muita coisa que algumas dessas coisas podem ser patenteadas, outras não. Né? Mas eu acho que estamos num momento em que o reconhecimento do conhecimento da área de humanidades cresce, né? E eu acho que ele tem que crescer também dentro do reconhecimento interno na pró-reitoria. Então, a pró-reitoria no qual está vinculado o Instituto, ela tem que criar condições de valorização desses profissionais e sua equipe de
colaboradores que realizam trabalhos cujo impacto não será na publicação de revista de alto impacto no mundo, ela pode ser de impacto regional, pode ser de impacto local. Tem que haver um reconhecimento, porque, enfim, você está mobilizando o conhecimento em prol do auxílio das pessoas. Se ele chega nessa capilaridade, ele tem valor agregado, é inovação, porque as pessoas vão apreciar, e esse mérito apreciativo redunda em retorno para a universidade, no seu prestígio e no seu reconhecimento, e, portanto, retornando na valorização do pesquisador que fez isso, né, e dos seus colaboradores. A Bernadette fez uma questão, uma consideração longa aqui. Gostaria de deixar como contribuição ao debate uma preocupação constante com a educação básica. Enquanto o ensino superior recebeu crescentes investimentos ao longo dos últimos 15 anos e se fortaleceu, a educação básica, mais particularmente a pública, tem crescente desinvestimento. Considerando que temos aberto cada vez mais a universidade para os alunos da escola pública, que chegam, né, às nossas instituições de ensino, em grande parte, despreparados para as exigências da vida acadêmica, esses alunos acabam excluídos de projetos de grande porte e altamente inovadores. Esses projetos absorvem os alunos que têm alta performance acadêmica, sendo quase sempre os que cursaram o ensino médio na rede privada. Em face aos desafios da inovação das universidades, e não queremos a nossa fora desse processo, um novo projeto para a Unesp deve considerar esse problema como sendo seu, né, do ensino médio, local e regionalmente, impulsionar a melhoria do ensino básico por meio de projetos de ensino, pesquisa e extensão, visando romper com esse ciclo em que a exclusão não se dá necessariamente no ingresso, mas durante o processo de formação. Essa consideração não é propriamente uma questão, né? Então, eu acho que esse problema, quer dizer, esse problema de relacionamento entre o nível médio e o nível superior é um problema que eu acho que, de fato, precisa ser ainda muito melhor equacionado, e eu concordo com você que as universidades têm uma certa responsabilidade em como fazer isso, né? Eu tive, como eu mencionei, na Flórida, e os colleges, eles mantêm um relacionamento muito íntimo com as universidades, né? De modo que deveria, sim, haver um maior entrosamento entre o ensino médio, tanto o ensino médio técnico e tecnológico, muito mais intimamente relacionado com o ensino superior, né? A Unesp tem uma relação próxima com o Centro Paula Souza, e, evidentemente, quanto mais proximidade relacional se puderem promover, melhor, né? Mas, por exemplo, os alunos bem qualificados, né, a Unicamp faz isso, alunos do ensino médio com alto desempenho, eles têm privilégio no exame, no acesso ao ensino superior, né? Esses mecanismos, eu acho que ele precisa muito ser aprimorado, eu acho que tem espaço aí absolutamente relevante, porque você tem alunos muito cedo, ainda enquanto estão no desenvolvimento dos seus cursos, no ensino médio, ele poderia já ter iniciação técnica, ou iniciação científica, ou iniciação tecnológica dentro de um ambiente laboratorial do ensino superior. Eu acho que isso enriquece demais a qualificação desse jovem profissional, acelera muito a oportunidade dele crescer profissionalmente e, sem dúvida, ele pode ser um craque, né? É como o futebol, quer dizer, tem que tentar... Hoje, esse ensino de tecnologias ativas, você tem que chegar muito perto dos estudantes, né? Isso é fundamental no ensino básico, no ensino fundamental e no ensino médio, né? E identificar as vocações dos alunos, as suas competências, né?
e estimulá-los para progredir ainda mais, dando material, dando texto para estudar. O relacionamento com a universidade é muito importante. Eu acho que quanto mais a Unesp, que está distribuída no estado todo, se relacionar de tal forma que se consiga identificar competências nas escolas de ensino fundamental, médio, e técnico e tecnológico que estão no seu entorno, e fazer com que crie pontos para que ele seja absorvido nos cursos ou no laboratório, tenha bolsa. O professor de ensino superior que recebe um aluno com uma característica, com esse perfil, ele vai ficar feliz de trabalhar com esse aluno. E hoje, o trabalho vai ser direcionado muito mais diretamente no relacionamento mentor-estudante, né? É como numa startup, você tem que ter mentoria. E esse ensino que o professor vai e não sabe nem quem é o estudante que está ouvindo ele, já está exterminado, né? Essa pandemia, inclusive, deixou isso claro, é preciso trabalhar pessoa a pessoa. E aí, eu diria que quanto mais conectividade, eu diria aí, inclusive para o professor Pierre, que estava nos ouvindo, dizer que o relacionamento, a estratégia relacional, que tem a ver como é que você articula os stakeholders do setor fundamental, médio, técnico e tecnológico, e relaciona nesse esforço cognitivo integrado entre ensinos, níveis diferentes, essa articulação, eu acho que é um trabalho do setor de humanidades, do setor de articulação institucional, e que pode ter um resultado absolutamente relevante. Se você olhar na América do Norte, no mundo todo, o ensino médio, ele tem que ter muito mais qualificação, muito mais competências. As pessoas têm que ter muito mais skill, têm que saber resolver problema. E tem que ajudar esses estudantes a resolver problema. O mundo vai ser um mundo que requer solução de problemas. E articular para que essas soluções sejam alcançadas é um papel da área de humanidades, de articulação institucional, interação com os diferentes players para fazer com que isso se concretize. Né? Eu acho que um ponto, digamos assim, que teria que ser construída uma política pública para a integração intraníveis, para a maximização de competências para o mundo da transformação digital. Profesor, si me permite, sería preparar a nuestros alumnos para resolver problemas nuevos, inéditos, de manera absolutamente original. Aí então uma dificuldade, né? Que é a orientação por competências, né? Orientação por competência, skill. As pessoas têm que ter skill. Hoje, eu penso, que do ponto de vista de estrutura, de arquitetura curricular, fica claro que nós estamos preparando gente hoje na universidade para emprego que não vai existir mais, entendeu? Então, hoje, trabalhar na articulação de competências, de saber analisar, saber julgar, saber discernir o que é notícia correta de notícia falsa, o que é a essência de conhecimento, e saber julgar essas diferenças é o objeto da nossa educação. Não adianta tentar fazer uma porção de currículos que não vai ter mais profissão na frente. E cada dia nós estamos nos reengenharizando, né? Nós estamos cada dia aprendendo novas formas de criação, né? Criatividade, inovação, empreendedorismo são atributos absolutamente relevantes que nós temos que estimular os nossos alunos a desenvolver. Não, é muito interessante até a definição que vai sendo construída de inovação, né? Mas eu ainda queria fazer uma última provocação aqui, pegando a fala do professor Hector, quando se olha, nós estamos debatendo aqui a universidade, né? E já tivemos outros debates,
em que a questão da inovação é colocada quase como que, pelo menos para as ciências humanas, como você está se rendendo ao mercado, né? Os termos, né, todos são do mercado, né? Vamos fazer empreendedorismo, é um termo do mercado. Então, há um discurso que acaba tomando força em algumas áreas, pequenos nichos, né, mas tem força, de que investir todas as nossas fichas na inovação significa transformar a universidade numa universidade voltada para o mercado. Não sei se, eu acho que eu fui bem claro, assim, o que o senhor acha dessa leitura, né, dessa chave de leitura da universidade? Que é uma chave de leitura de muita gente, assim, que acaba militando, não é o meu caso, né? Eu acho que o termo inovação tem outro sentido, tal como o senhor desenvolveu aqui muito bem, né? Mas tem essa chave de leitura, né? Não sei se o senhor já debateu sobre essa chave de leitura aí, que eu acho presente na universidade. Olha, não, eu acho que esse é um problema realmente central e importante, né? Eu adicionaria duas coisas que eu vejo muito relevantes, que tem a ver com o comentário do Hector Pierre, que é na dimensão da humanidade, que são as artes, né? A música, né? A pintura, a dança. E outro ponto importante é a ética, né? E eu acho que essas dimensões humanas são absolutamente relevantes, né? E tem muita coisa por explorar. Tem, evidentemente, a história, né? Então, quando você vai para a produção clássica, de música clássica, tem música clássica extraordinária que nós continuamos tocando, né? Mas também tem muitos compositores novos de música que estão fazendo música clássica contemporânea, né? E tem muita arte nisso, tem muita inovação, porque isso agrada as pessoas, né? Hoje você vê as pessoas fazendo audições virtuais, né? Você vê uma orquestra toda, a própria orquestra da Sinfônica do Teatro Municipal, com o maestro Roberto Amichio, que fez uma audição com a orquestra tocando, né? Tem a orquestra de Londres, a orquestra da Inglaterra, da Dinamarca, todo mundo está tocando, né? São, digamos assim, oportunidades de expressão artística. A universidade tem que continuar estimulando isso, né? E ela tem que continuar estimulando o avanço da fronteira do conhecimento, né? Nós não podemos tornar a universidade, digamos assim, reduzi-la unicamente a uma universidade que atende interesses do mercado. Não é isso, né? A universidade tem esse escopo de produzir conhecimento avançado, na fronteira, né, do conhecimento, na fronteira do conhecimento. Por isso que eu acho que a identificação das vantagens competitivas e comparativas seria o seguinte, né? Como é que o laboratório que faz pesquisa nesse determinado domínio do conhecimento, seja ela na área das ciências exatas, nas ciências da vida ou nas ciências das humanidades, como é que eles se comparam com o que há de melhor no mundo, né? Então, esse parâmetro de comparação é muito importante. Por isso que, quando você faz uma publicação científica, tem uns pares fazendo uma análise para poder ver se você está naquele patamar, você está muito longe. Quer dizer, se a linha da fronteira do conhecimento está aqui, o ideal era que os nossos pesquisadores todos estivessem bem próximos dessa linha da fronteira, né? Ter um professor que está aqui embaixo, muito distante na área dele, da fronteira do conhecimento, ele acaba não tendo condições de contribuir de forma efetiva. Análise de vantagens comparativas e competitivas é importante para você identificar o que a universidade tem que investir mais, né? Ela tem que procurar trazer aqueles que estão mais distantes, fazer com que eles se aproximem mais perto, dar vantagens, dar apoio, interconexão, estímulo de colaboração internacional para aqueles que estão na fronteira do conhecimento, né? Porque eles estão procurando isso, né?
E evidentemente, isso para todas as áreas, quer dizer, a área tem muita coisa por ser feita hoje no Brasil na área de ética, não é? Na área de regulamentações de compliance, na área de avaliação de desempenho, de modo que eu acredito que nós devíamos estimular os pró-reitores para que eles estão fazendo isso, né, certamente, né? Esse nicho que acha que a universidade vai se tornar unicamente uma universidade de mercado, de atender mercado só porque o tema de inovação entrou, eles estão equivocados, né? Eu acho que ela tem que ser, sim, mais transparente, mais empreendedora, mais comunicativa com a sociedade para resolver problemas da sociedade. Mas ela tem que continuar produzindo ciência na fronteira do conhecimento, né? E aí não é estar subjugado pelo mercado, é ter um acordo de cooperação. Quer dizer, a sociedade vem buscar a universidade que tem competência para resolver, você tem lei que ampara, você tem instrumentos jurídicos que regulamentam, tem que fazer. Ela não pode deixar de fazer. Eu acho que é hora de fazer e estimular para que ela faça isso cada vez mais. Quanto mais nós ajudarmos a sociedade a progredir, mais condições de recursos para a universidade pública haverá. Né? E eu acho que a relevância é fundamental. A universidade tem que perceber melhor a sociedade. Eu acho que a gente não está se comunicando suficientemente bem para isso. Eu acho que esse caso da pandemia, eu tenho ouvido os reitores, sobretudo da USP e da Unicamp, falar sobre essa questão do que estão fazendo, né, de como estão ajudando a sociedade. Isso dá credibilidade, dá prestígio e ajuda a universidade a ter mais recursos. Veja, nós estamos só tendo recursos para pagar os nossos salários. Precisa ter recursos para investimento, para custeio. A universidade está gastando mais com a pandemia, porque tem mais recurso sendo demandado para energia, custeio de todo o trabalho, digamos, de apoio às pessoas, e o investimento. Então, nós temos que fazer com que o prestígio da universidade atraia mais recursos e ela consiga ter recursos para investimento, inclusive para apoiar projetos que não têm linhas preferenciais prioritárias sendo atendidas. Outras linhas, a universidade, com mais recursos, certamente poderia fazer com que ela pudesse subir tanto a sua qualidade para estar no nível da fronteira do conhecimento, como estar prestando serviços de transferência de conhecimento, mobilizando conhecimento para a sociedade. Não, perfeito. Eu penso dessa forma também, né? De distinguir as coisas, né? Não misturar tudo. E esse papel da universidade é um papel social, né? Não tem como negar, tem que cada vez ser maior. Ainda dá tempo de fazer uma pergunta? O professor Roberto está pedindo. Professor, é o seguinte, o senhor falou no começo que a gente precisaria identificar algumas pessoas, alguns docentes com vocação para determinadas atividades na área de ciência e tecnologia. Então, um trabalho de parceria com organizações, tá? Eu acho que a gente está discutindo aqui essa questão que o Marcelo coloca, uma questão de gestão. Não dá para esperar que numa universidade todo mundo faça de tudo. E a gente vai, no momento que entra um tema novo em pauta, a gente abre toda uma discussão dentro da universidade e fica-se um pouco com a impressão que todos os docentes têm que fazer ciência e tecnologia nesse momento. Fica meio complicado na cabeça de alguém que é um professor de filosofia imaginar como é que ele vai fazer tecnologia voltada para a empresa. A universidade ela tem uma dificuldade muito grande na gestão de determinados programas, e ela tem recursos ali, e ela cria falsos problemas na medida que ela se coloca no processo de gerenciamento das pessoas dentro da organização, uma métrica que todo mundo tem que fazer tudo. Quando é a universidade que tem que fazer tudo como organização, não são as pessoas individualmente que têm que fazer tudo. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Como é que a gente vai fazer gerenciamento de pessoas nessa organização? Uma universidade tem 3.500, 4.000 docentes das mais diferentes áreas e abrir uma discussão coletiva em cima de uma questão de ciência e tecnologia, assim, minimamente fazer um mapa de quem são as pessoas que têm competência e interesse nesse assunto.
Porque se a pessoa não tiver interesse, não adianta eu ficar insistindo naquele assunto, porque eu vou criar um problema falso, vou gastar energia da organização e a coisa não vai sair. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa questão da gestão da universidade. É verdade. Eu acredito que diversidade é um ativo. Diversidade é um ativo. Ou seja, não dá para tratar todo mundo de uma mesma forma. Nichos são diferentes. Eu acho que você coloca bem essa questão, que não dá para fazer uma gestão igualitária. E todos têm que seguir pelo mesmo by this book. Não é? Eu acho que, por isso que eu estava mencionando essa questão das vantagens comparativas e competitivas, que cada unidade deveria fazer. Não é? Evidentemente que você não pode exigir de um professor de filosofia que ele atue numa área tecnológica, ou que ele se desenvolva um processo que seja diretamente aplicado para a cidade tal, do seu entorno. Mas ele pode desenvolver instrumentos, estratégias, que podem ter vindo da história, ou pode ser coisas em que ele alcança no que está acontecendo nos Estados Unidos, na China, na Europa, que são processos que podem beneficiar o processo ético de organização e específico para essa ou para aquela cultura. As culturas são distantes, não dá para você importar coisa que vem dos Estados Unidos para cá e simplesmente tropicalizá-las. Ela tem que ser desenvolvida especificamente no contexto daquela comunidade. Então, eu penso que, concordo com você, não dá para pôr uma régua e todo mundo tem que seguir isso. Eu acho que é mais natural ouvir a capilaridade de baixo para cima, para que o gestor busque na unidade, quer dizer, o diretor da unidade. Eu fui diretor de 2 unidades da USP, né? E eu sei muito bem o que é dirigir uma unidade acadêmica. Não é uma coisa simples, mas eu imagino que hoje nós tenhamos muito mais condições de um diretor e de articular com chefes de departamentos da sua unidade e procurar fazer um mapeamento do seu SWOT, onde é que nós somos fracos, onde nós somos fortes, o que nós podemos fazer nessa área. Nós podemos publicar um livro, nós podemos publicar um estudo para fazer um diagnóstico de qual está o nível, digamos, ético no ensino, na escola fundamental. Ou seja, tem N oportunidades, né? E eu diria que aí, ouvindo essa base, quer dizer, o diretor trabalhando com o chefe de departamento trabalhando com os professores, e criando esse SWOT, possivelmente possa se dizer, olha, aqui, neste nicho, nós podemos fazer isso, isso, isso e aquilo. Né? E aí, evidentemente, vão ser oportunidade de você identificar se tem inovações sociais que vocês estão qualificados para oferecer para o desenvolvimento, sem que seja balizada pela área tecnológica. Eu acho que ouvir, sabe, mapear, prospectar a percepção das pessoas é importante. E, evidentemente, tem que considerar também a vontade do professor de fazer isso, né? Porque é muito comum você ter professores que dizem, esquece, eu não quero nem papo sobre esse negócio, né? O que também não é uma posição construtiva, né? Eu acho que o diálogo nesse nosso novo mundo, nesse novo normal, tem que ouvir mais as pessoas, tem que as pessoas se disporem a trabalhar em prol da solução de problemas que surgem no ecossistema de nossa sociedade. Ela é tão diversa, nós temos uma diversidade riquíssima dentro da universidade que podemos oferecer soluções para quem demanda. Esse relacionamento entre oferta e demanda é o que eu acho que quanto mais nós aprimorarmos, mais possibilidade de encontrar oportunidades de contribuição, de mobilização de conhecimento que construa a inovação que as pessoas precisam, que a sociedade precisa, que o país precisa. Eu acho que é hora de promover isso, né? Não é
dizer, não, aqui, se você não fizer inovação, você vai ser menos qualificado. Não, vai ter que identificar o que e como e que nível de especificidade cada área tem. E eu acho que a área de humanidades é absolutamente relevante. Você veja pela música, você veja pela dança, você veja pela pintura, né? Você veja pela poesia, por todas as expressões artísticas, né? E sobretudo, no mundo da ética, né? Eu acho que tem muito conhecimento aí que a filosofia tem que aportar análise, aportar conhecimento, avaliações, né? Para que isso possa dar apoio para que os gestores, seja na academia, ou seja no governo local, no governo estadual, no governo federal, possa construir, né? É por aí que eu penso que é o caminho, viu, César? Eu achei excelente, não sei se o Roberto gostou da questão também, achei muito interessante. E interessante, assim, o modo como a gente acabou desdobrando a discussão aqui, nesse sentido da inovação como fundamental, imprescindível, mas não como a única marca da universidade também, né? Ela tem esse caráter que é da diversidade, né? É muito bonita a expressão, né? A diversidade como esse lugar que devemos valorizar, né? A universidade se definiu assim quando foi fundada, né, no Ocidente, e deve manter esse espírito, né? Agradecemos muito a presença, então, e a participação do professor Oswaldo Massambani, todos que estiveram presentes até então, agradecemos. E parabéns a você, Marcelo, por organizar, e a todos os professores que nos ouviram, eu agradeço, gostei muito de interagir com vocês, e estou à vossa disposição quando precisarem.